E amigos, muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui recebendo-os e a gente poder refletir um pouquinho hoje, estudar um pouco. Hoje nós teríamos nossa amiga Vânia Flintz, né? Mas ela não pôde vir. E aí ela avisou com antecedência, né? E nós vamos ter nosso amigo Marcelo Pellegrino, meu irmão está aí, para fazer o nosso estudo. E ele pediu para que eu lesse uma página do livro Vinha de Luz, né? Pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então vamos à página de número 60, que é Que fazeis de especial? Que fazeis de especial? É uma frase de Jesus, ela aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á nos caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos das criaturas produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Amigos, vamos elevar os nossos pensamentos. Senhor Jesus, querido amigo, aqui estamos, agradecidos pelas benesses que nos tem trazido diuturnamente nessa caminhada, nessa jornada que nos trouxe até aqui. Bem sabemos do desvelo a nos trazer os conhecimentos consoladores, conhecimentos que nos enobrecem, mas ao mesmo tempo trazes também a advertência do que fazemos com tudo isso. Por isso, Senhor, envolve-nos na noite de hoje, para que os nossos ouvidos estejam prontos para refletirmos e chegarmos finalmente ao toque em nossos próprios corações, a fim de nos fortalecer para caminharmos sempre adiante, rumo a Ti. Ampara nosso querido irmão Marcelo Pellegrino, que aqui está, que ele possa fazer o estudo, trazendo sempre as Tuas palavras aos nossos corações. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, que assim seja. Amigo, contigo. Tanto faz. Boa noite, pessoal. Esse estudo, ele é um estudo que a gente vai tocar em temas que são temas assim bem delicados e que são temas importantes. Eles fundamentam muitas coisas que a gente percebe hoje em dia na sociedade. Só para poder criar uma justificativa em relação a isso, ao longo dessas 2 últimas semanas entrou em cartaz na Netflix um seriado chamado Adolescência.
E esse seriado ele trouxe um impacto muito grande na sociedade, nas pessoas preocupadas com a educação, pessoas que lidam com a juventude. E isso fez com que as pessoas ficassem perguntando, debatendo, querendo entender o que é isso. E eu fiquei mergulhado nessas questões também, porque eu sou professor. Lido há 42 anos com adolescentes, nessa faixa de idade da personagem principal, um garoto de 13 anos. E eu fiquei pensando sobre o que a gente pode abordar dentro da literatura espírita para que nós espíritas tenhamos uma base, além de ficarmos angustiados com o impacto que essa série dá, que a gente tire dali um proveito para nós, nas nossas relações com os nossos filhos, no entendimento de que todos somos imortais. E nesse relacionamento entre imortais, que estão vivendo, alguns deles, esse período da adolescência, que é um período muito conturbado, o que nós podemos fazer? Eu fiquei pensando sobre isso tudo. E aí, na sexta-feira, conhecido como ontem, a Márcia me zapeou falando: Marcelo, a palestrante de amanhã não vai poder fazer o estudo. Você pode fazer? Na mesma hora, posso. E fiquei pensando, o que fazer? E aí veio aquela ideia, aproveita, que foi dada a oportunidade e reflita com todos. Então, buscando na base mesmo do Espiritismo, a gente encontra muita informação, não sobre a situação do garoto, mas para que a gente possa entender como a nossa casa, durante muito tempo, ela teve a presença... Cadê o Antônio? Foi. A presença foi da nossa querida Inês, e aí Raquel está hoje aí para confirmar isso, Estatuto da Criança e do Adolescente. E por que isso? Porque para a gente poder chegar nas reflexões que a gente quer, que a gente gostaria que todos pudessem participar, a gente tem que criar uma base. Eu não estou preocupado se eu vou apresentar todos os slides. Isso nem se passa pela minha cabeça. Eu estou preocupado que a gente possa debater, que a gente possa construir. É como um bolo, que não me importa como é que está a cobertura, o recheio é que é mais gostoso. A gente tira aquela cobertura daquele glacê sem graça e come o recheio, que é o mais legal. Então temos aqui o artigo 2 da lei chamada Estatuto da Criança e Adolescente. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa, e é importante, pessoa, o grupo de adolescentes da mocidade, eles são pessoas. Os nossos netos são pessoas, nossos filhos são pessoas. Ele aqui pequenininho, ele é uma pessoa. Todos nós somos pessoas nessa relação e nesse entendimento importantíssimo diante da lei. E adolescente, aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Essa lei, ela fala então de pessoas que sofrem ações e que se relacionam no mundo. E essa é uma medida que traz proteções e traz responsabilidades. Responsabilidades não apenas para os jovens, mas responsabilidades para a sociedade. E sociedade somos todos. Nós todos somos responsáveis por todas essas crianças. Todo indivíduo brasileiro, naturalizado, nascido, ele tem a responsabilidade, porque a lei nos coloca nisso. Daqui é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral. Nós somos os grandes responsáveis pela condução das relações saudáveis, aonde essa criança, aquelas crianças, as crianças que seremos na nova encarnação, as crianças que temos nas nossas relações, para que todas elas encontrem ambiente saudável. E o que é um ambiente saudável do ponto de vista, principalmente da saúde mental? E Cláudio, como psicólogo, entende disso muito melhor do que a gente, no sentido de que saúde mental são aquelas condições de relações que fazem com que a pessoa ela se sinta inserida dentro de um grupo e se sinta respeitada em suas aspirações
em seus sonhos e em seus desejos e não seja constrangida e não passe por nada que venha a fazer com que ela se sinta valendo menos do que todas as outras pessoas. Jovem, ele então é alguém a quem uma lei se dirige. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que a diferencie. O legislador procurou colocar aí um grande guarda-chuva que protegesse a todas as pessoas na condição de 0 a 18 anos de idade, ou seja, a todos os indivíduos brasileiros, a todas as crianças que aqui estão protegidas por questões de lei, que todas elas têm essa medida de proteção, mas essa proteção só se efetiva a partir das nossas relações. Aí tem questão 775, laços de família. Eu sei que isso já foi título de novela, tudo bem. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Recrudescência do egoísmo. Veja bem, o que é relaxar laços de família? Nós somos espíritas, nós temos que debater. Espírita que não se permite ao diálogo, que não debate, que não levanta a mão e vai contra a ideia, e depois no final todo mundo entende que está todo mundo certo, a gente tem que ter o debate. O que é relaxamento dos laços de família? Oi? Exclusão, mas exclusão de que maneira? Exclusão tem várias coisas. Tem até um aspecto positivo de você fazer exclusão. Vou excluir uma bomba que está para explodir no prédio. Excluir a bomba, isso é positivo. Exclusão dos entes queridos. Mas isso é relaxamento ou isso é tensionamento? Afastamento, mas o que é relaxar? O que é uma coisa relaxada? Oi? Frouxa. Exatamente isso, frouxa. É que Kardec é muito educado, ele não ia perguntar aqui resultado de uma família frouxa. Mas é basicamente essa a ideia. O que seria para a sociedade o resultado de uma família frouxa? Porque essa, desculpem quem vai assistir depois em casa, não vai poder me xingar, mas pensa, o que seria o resultado de uma família frouxa? Poucos vínculos, sem limites, permissiva. Olha só essa palavra permissiva, como é que ela é uma palavra importante? Uma família permissiva não é uma família legal. Uma família permissiva é uma família onde tudo pode, mas tudo pode de que maneira? O tudo pode, no sentido da permissividade, é o tudo pode de que maneira? Descompromissado, desatento, oi? Sem responsabilidades, sem aceitar normas, negligente. Então estamos vendo que uma família frouxa é uma família que deixa correr solto sem que haja uma responsabilização de todos, sem regras. A regra não tem regra. A gente até pensa, caraca, que legal, eu tenho 13 anos, moro numa família que a regra não tem regra, uou, que bacana. Mas sem esse compromisso, sem essa regra, com a negligência, sem nada que imponha o limite natural, isso volta para o egoísmo, por quê? Porque aí cada um vai fazer o que quer, sem respeitar o direito do outro. Óbvio que na adolescência, que é esse período intenso de querer o indivíduo se individualizar, e nesse processo de individualização ele rompe regras, ele bate de frente, ele quer ser o dono do mundo,
Tudo bem ele fazer isso, e é normal que isso aconteça, e ele não faz isso porque ele não nos ama. Ele faz porque é uma contingência desse momento emocional que ele vive, em que ele sai de uma condição de criança, em que ele é regrado por tudo, e ele entra em um período que, na verdade, a adolescência, ele é um grande período da vida que é negligenciado por todos. A gente passa 12 anos como criança, de 18 ao resto da vida como adulto, mas esses 6 anos de adolescência, eles são um período fundamental e ele é um período negligenciado. E ele é negligenciado por quê? Porque as pessoas têm aquele hábito de falar o quê? Fulano entrou na idade de ser aborrecente. Fulano entrou naquela idade que a gente joga ele dentro da gaveta, só abre para colocar comida e fechar de novo. Fulano entrou naquela idade que agora está começando a ter mau cheiro. Porque a adolescência é período de mudanças. A criança sai daquela face redondinha, bonitinha, daquela coisa cuti-cuti que ela é, para começar a ter pelo no sovaco, a começar a ter interesse sexual, começar a ter espinha, começar a perguntar por que pode ou por que não pode, querer chegar mais tarde, querer não sair na hora, querer confrontar. E aí as pessoas, nós enquanto sociedade, temos que estar atentos e preparados não com um escudo, mas preparados com uma cadeira. Não para atacar neles, mas para que a gente sente. Porque se eu não sento, eu não paro para ouvir. E o adolescente, ele precisa ser ouvido. Aí as pessoas dirão, mas isso acontece porque nós estamos passando por mudanças de um planeta de provas e expiações para a transição. Tudo bem, mas adolescente sempre foi adolescente a vida inteira. O adolescente pré-histórico devia reclamar, não quero comer um mamute, eu queria comer um tiranossauro. Eu sou obrigado a ter o meu quarto um tapete aqui de dente de sabre, eu queria ter um tapete de, sei lá, outra coisa. Eu queria ser vegetariano. Fala, querido. Não tem. Não existe. E essa dicotomia de ser criança-adulto, ela em um ponto, ela é confortável. Sabe por quê? Porque o indivíduo sabe o que ele é. Eu sou criança. Beleza. Agora eu sou adulto. Bacana. Comunidade judaica, até os 13 anos de meninos, eu sou criança. Depois, eu sou adulto. Estou sendo respeitado e vou poder falar nas assembleias religiosas. Mas na sociedade não judaica e não indígena, o que acontece? Nós temos esse período de preparação. E esse período é muito confuso. Porque nós não sabemos o que somos. Porque a cada momento, ou nós somos cobrados como crianças, somos estimulados como crianças, somos cobrados como adultos, ou estimulados como adultos, e no final a gente não sabe o que a gente é, porque nós somos adolescentes. Então, aqui, no artigo 226, fala o seguinte: família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Mas que família? Há uns anos atrás, a Raquel fez um estudo maravilhoso, trazendo todos os tipos ou modalidades de família para que todos nós entendêssemos que as nossas relações afetivas que geram descendência, seja por uma questão de procriação ou por adoção, forma um núcleo familiar. Quando me mudei para a cidade, em 2001, no ano seguinte, meu filho veio morar comigo. Ele, na época, tinha 12 para 13 anos. E aí as pessoas ficavam preocupadas, mas era uma preocupação amorosa. Marcelo, eu fico muito preocupado dele estar sendo criado sem família. Aquilo me dava uma raiva, que eu tinha vontade de chegar para as pessoas e falar algumas coisas que não caberiam serem repetidas numa palestra espírita. Mas me dava uma raiva danada. Aí eu
catei na Constituição, achei esse artigo, que é o que eu mais amo. E falei, meu filho, olha só, está vendo o que a lei diz? Então nós somos uma família. Então se alguém disser para você, ou insinuar, você vai dizer, não, de acordo com a lei brasileira, artigo 226, eu tenho família. E isto dá uma tranquilidade e uma sensação de pertencimento a todos, porque todo mundo se sente acolhido, independente de qual seja a modalidade. Fala, Raquel. Estrutura, ou pelo menos deveria estruturar, a nossa maneira de pensar o que é família. Independente de religião, independente de qualquer outra coisa, a nossa maneira de pensar família, nós como espíritas temos que estar atento a isto aqui. É comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. E aqui não diz se esse descendente foi alguém adotado, ou alguém que nasceu, ou alguém que foi agregado, ou é o filho do vizinho, ou é o neto do avô. Não. É descendente. E o que é descendente? É alguém que compartilha condições genéticas, mas, acima de tudo, compartilha histórias, emoções, compartilha afetos. Isto é o sentimento de família. Até porque, olha o que Jesus falou para a gente. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que cumprem a lei de Deus. Ele não falou nada em carga genética. Não, tem que ter o gene XYJ, tem que ser da casa de Davi, tem que ter um olhinho parecido com o meu. Não. É quem cumpre lei. E o que é cumprir a lei divina? Cumprir a lei divina é estar atento que as nossas relações sejam relações saudáveis, afetivas e efetivas. Infância e evolução espiritual. Qual, para este espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Todos nós somos infantis. Seremos nas próximas vidas. E ainda seremos durante muito tempo, para que a gente consiga sair da necessidade reencarnatória, mas até lá, gente, vamos curtir e ser criança. Então tem aqui, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período. Que período? Período do estado de infância, que vai do 0 até os 12 anos. Durante este período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Quem é incumbido de educar? Comunidade em que vivem. Essa não é uma situação que se relaciona, claro que o dever principal é de mãe e pai. Não se discute isso. Mas é um dever compartilhado por todos. É um dever a qual todos nós estamos ligados. Ah, mas eu não tenho filho. Mas você tem responsabilidade numa criação de alguém. Mesmo que seja o filho do vizinho que você vê passar todo dia pela sua porta no prédio que você mora, ele te fala bom dia, você responde bom dia, e um certo dia você vê que aquela criança passou machucadinha, nós não podemos fechar os olhos a isso. Temos que perguntar, oi, bom dia, o que houve? Ah, não, foi jogando bola na escola, o amiguinho bateu, chutou. Ah, poxa, esse amiguinho é perna de pau. Mas pode ser algo de diferente. Nós, como comunidade, somos responsáveis. Os incumbidos de educá-lo. Esquecimento providencial do passado. Eu estou trazendo
todas essas noções básicas de doutrina espírita, para a gente poder entender que as reflexões que nós vamos fazer em conjunto, elas não são estranhas ao espiritismo. Pelo contrário, o espiritismo enriquece esse debate com um detalhe fundamental, que é o detalhe da reencarnação, o detalhe da progressão do espírito, o detalhe da necessidade que nessas relações que se estabelecem se leve em conta aquilo que nós fizemos no passado com vistas ao que nós faremos no futuro. Então, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Não pode o homem e nem deve saber tudo. Ué, por quê? Imaginemos nós reencarnar e estar presente a um pai ou a uma mãe que nós temos um desafeto horrível e esse pai e essa mãe, percebendo em nós a mesma razão do desafeto, vai fazer com que essa relação já se inicie uma relação tumultuada. Ao invés de esperar a adolescência para ter aquelas crises todas, eu quero ficar sozinho no meu quarto, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me chama de meu amor, já começa já no berço a confusão estabelecida. Então esquece, passa uma borracha, mas na verdade não é uma borracha. Joga um esquecimento para que as pessoas elas tenham a condição de não é partir do zero, mas partir de uma outra visão da expectativa de ter uma relação saudável. De você olhar aquela pessoa e você passar a amar aquela pessoa e quando você descobre, caraca, essa pessoa te fez isso, mas eu amo tanto. Aquela pessoa te fez aquilo, mas eu tenho tanto amor, que a gente supera o engano do passado e admite um novo padrão de relacionamento. Então aqui continua, Deus assim o quer em sua sabedoria, sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Essa frase é uma frase que todos nós devemos olhar. Reencarnou alguém, vamos visitar o filho, o neto, o sobrinho, lá quem seja, lembrar dessa frase. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Por quê? Porque ele não é mais joguete das antigas emoções. Ele não está mais pensando como pensava e tem a chance de, a partir daí, poder pensar de uma nova forma e, com isso, ele subjugar o passado, fazendo com que aquele homem velho, que todos nós fomos em vidas anteriores, possa sofrer o natural, não constrangimento, mas o natural processo de mudança e transformação para que a gente possa ter chance de ser uma pessoa diferente, de sermos uma pessoa que a gente consiga ter paz e ter felicidade. Porque senão de que vai adiantar reencarnar? Quando eu me esqueço, e um detalhe, é um esquecimento que não apaga a pessoa que sou. A pessoa que sou continua existindo. Simplesmente vamos dar ali um suave esquecimento naquelas situações que são rusgas e que vão fazer com que a gente quebre um pau desnecessário quando a gente pode efetivamente começar a caminhar de maneira melhor e mais digna. Adolescência e evolução espiritual. 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo ou em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Veja bem, gente, 1800 e tanto, Kardec está preocupado com a adolescência. Não é? Sim, mas entenda que a pergunta foi feita nesse período, mas a preocupação dele como educador já vinha antes. E ele querendo saber por que o adolescente muda de comportamento. Por que o adolescente vem num processo interessante de criança e de repente muda? Porque ele foi professor.
Então ele deveria ter suportado adolescentes em crise na sala de aula dele. Eu imagino Kardec na hora do cafezinho falando com a Amélie: Amélie, não aguento mais aquele cara. Amélie, estou doido para dar um tapa na orelha dele, me segura. Não, Hipólito, fica calma, para de tomar café que te deixa nervoso, toma um chá de camomila. Caraca, entende? Ele passou por essas amarguras, ele passou por essas dificuldades, ele passou por isso. Ah, mas será que foi difícil para ele? Não sei, mas gerou angústia ao ponto de fazê-lo questionar. Fez com que isso fosse, que mexesse na sensibilidade dele, para ele querer saber por que isso acontecia. E não deve ter sido 1, ou 2, ou 3 casos, porque para isso aqui ser notado, vários desses casos aconteceram para que ele pudesse se sensibilizar e, mais ainda, confiar da enorme importância disso ao ponto de questionar os espíritos superiores sobre esse fato. Porque ele poderia ver, isso aí é besteira, é porque o adolescente é chato mesmo, não vou gastar o tempo dos espíritos superiores perguntando, vou mandar o adolescente ficar quieto, senão dou uma chinelada nele e pronto, acabou o processo. Não, mas ele se preocupou e ele sabia, há que ter alguma coisa aí que gere essa alteração do comportamento. E ele confiou que os espíritos superiores fossem sensíveis a essa situação e perguntou a eles. E se fosse uma coisa boba, os espíritos diriam, isso é próprio da existência humana. Tipo assim, Kardec, não perde tempo com isso. Mas a resposta que eles dão é uma resposta muito séria. Olha só, é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Olha o tempo do verbo, se mostra qual era e não como ele é. Porque o que ele é já sofreu a influência dos 12 anos de educação familiar que ele sofreu quando criança. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as acaricias, como se fossem parcela de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor de uma mãe, que uma mãe consagra a seus filhos, como o maior amor que um ser possa votar ao outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não? Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são seres que Deus manda às novas existências. Já viram que os filhotes de mamífero, todos eles têm aquela carinha redondinha, fofinha? Se você olhar um gatinho, um cachorrinho, uma foca, um elefante, um leãozinho, um humano, todos eles têm aquela carinha redondinha, bonitinha, fofinha. Que você quer apertar, fazer cuti-cuti, brincar de miau e fala com vozinha dengosa com um bichinho pequenininho, porque isso desencadeia em nós um sentimento igual ao que nós temos com os nossos filhos e netos quando eles são pequenininhos. Depois que eles vão crescendo, e uma das primeiras mudanças que o adolescente sofre em termos físicos é o alongamento do rosto, porque em função dos hormônios há o crescimento dos ossos, o crescimento das estruturas físicas. E aí ele fica completamente descompassado, tropeçando em tudo, porque o cérebro dele estava habituado a um corpo pequenininho, redondinho, fofinho, e de repente ele passa a ter um corpo que o pé cresce 2 números ao longo de 2 meses, uma roupa se perde em menos de 2 semanas, e o braço cresce, ele começa a andar e vai esbarrando, tropeçando nas coisas, e todo mundo fica, esse menino não está enxergando nada, essa garota parece que ficou maluca. Não, a adolescência muda o corpo e muda a noção de espaço. E como aquela cara muda e perde aquele jeitinho fofinho, cuti-cuti, está ficando adolescente. Aí a gente cria uma barreira. A gente cria logo uma distância. Já vai começar a encher a paciência perguntando um monte de coisa. Já vai querer ficar assim, já vai querer ficar assado.
já vai não querer aceitar como verdade aquilo tudo que eu digo. E aí complica-se a vida do espírito que está vivendo na adolescência o retorno ao que ele já tem como conquista ou dívida. E esse retorno ao que ele já tem como conquista ou dívida, ele é percebido como algo que hoje em dia, dentro desse modo de relações capitalistas de quem quer consumir, inclusive consumir pessoas, olhar esse adolescente como alguém que tem uma grande chance de retorno do investimento que eu tiver. E aí, esse adolescente, eu crio todos os programas de internet, crio todos os programas de computador, todos os programas e aplicativos, para que isso realimente esta mesma rede que vai fazer com que ela direcione a esse adolescente tudo aquilo o que a indústria acredita que vai sanar um vazio que é um vazio existencial, substituindo a atenção dos responsáveis por uma atenção de um influenciador digital, que é alguém que percebe um vazio nas relações, entra nesse buraco e começa a se dar bem economicamente mais do que outra coisa. E aí continuamos. Para que não lhes possa imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação aos que eram antes. Uma criancinha pequenininha, cuticute, nenenzinho fofinho do vovô e da vovó, ele continua com os mesmos pendores do passado e vai caber a nós reeducá-lo por meio de estímulos nobres, entre eles, evangelização. Entre eles, culto cristão do lar. Mas, acima de tudo, porque aí a gente tem que ser sincero, quanto tempo dura o horário de evangelização? 1 hora? Vamos botar 2 horas. Beleza. Quanto tempo dura o culto cristão do lar? 1 hora. Vamos assim. Vamos fingir que não, né? 1 hora. 3 horas por semana. 3 horas por semana. Essa criança, esse jovem, ele está exposto ao conteúdo espírita em um ambiente que proporciona as melhores condições para isso. Seja a casa espírita ou seja o culto cristão do lar. Ponto. E o resto das horas? No resto das horas, ele está vivendo todas as outras relações, permeadas ou não por adultos que sejam adultos responsáveis ou não. E é nesse ponto do ou não que entra a minissérie Adolescência. E é nesse ponto do ou não que a gente tem que entender que os nossos adolescentes, as nossas crianças, que nós, enquanto sociedade, vivemos uma crise. Tudo bem, há uma parte enorme dessa crise que é prevista pela lei em função do quê? Da transição planetária que vivemos, aonde o melhor de cada um é estimulado a se manifestar para que a gente colabore positivamente com essa passagem, como alguém que está com o carro enguiçado e tem um monte de gente que vai junto para empurrar o carro. Transição é basicamente isso. Mas haverá aqueles que, vendo o carro tendo que ser empurrado, eu não gosto de empurrar o carro, não é meu? Por que tem um carro velho se não tem condição de manter o carro velho? Ou espíritas, né? Se ele está passando pelo carro velho é porque ele merece. Vai ver que na vida anterior ele tinha uma carroça e batia nos cavalos. Aí agora o cavalo do motor emperrou,
está punindo, então beleza, vamos deixar ele no sofrimento. Não. Não e não. É simples o processo. Então a gente tem que ter atenção, porque nós, enquanto sociedade, estamos em crise. Estamos em crise não é porque haja uma crise de valores e estamos regredindo. Não há regresso. O espírito não retrograda, as relações não retrogradam, o conhecimento não retrograda. O que acontece é que nós, por medo do novo, nos pegamos ao antigo, porque é onde está a nossa área de segurança, a zona de conforto, onde a gente sabe que ninguém vem para nos dizer: mude, modifique-se, transforme-se. É onde não vai ter ninguém lendo nas páginas espíritas: olha aqui, o verdadeiro espírita é aquele. De novo, eu não quero mais ser verdadeiro espírita, eu quero ser um espírita falso, um fake, um espírita falsão. Beleza? Então não me venha mais com isso. Mas só que é uma coisa: instalado o chip, não tem retorno. Instalada a consciência, não tem volta. Ah, se eu soubesse, mas nós sabemos. Ah, não, nós espíritas não temos desculpas. Não temos. A gente pode pedir desculpas. Tudo bem. Mas nós não temos mais a ação do desculpismo. Dá trabalho educar? Muito. Mas o microfone está rebelde. Dá trabalho educar? Bastante. Mas e aí? A gente vai não educar porque não vai dar trabalho? Ou a gente vai entender que vai ser importante educar porque isso é um elemento transformador na vida? Porque, veja bem, educar é uma situação trabalhosa. Muito. Mas qual é a consequência de nós educarmos? Colheita de bons adultos. Mas aí é uma coisa interessante. Somos nós que colhemos? É a sociedade que colhe ou é a pessoa que se colhe? Percebe? Eu não estou preocupado em educar para que ele seja bom para mim. Eu não estou preocupado em educar. Eu estou preocupado em educar para que eu me eduque. Eu estou preocupado em educar para que eu me eduque. E é importante que a gente tenha essa noção que nós estamos vivendo esse período todo de grandes mudanças, que tem qual objetivo? Para que nós estamos passando pela transição planetária? Só para a gente ficar lendo livros dizendo que estamos mergulhados na grande noite? Então, tudo bem. Já lemos isso. E o que eu faço com essa informação? O que eu faço com isso tudo que eu sei? Porque os nossos adolescentes estão se suicidando. Os nossos adolescentes, eles estão se machucando. Os nossos adolescentes estão investindo em vidas que são experiências destruidoras. Porque talvez eles não encontrem um apoio para não serem assim. Fala, querido.
Aí a gente volta àquele primeiro slide sobre o que acontece com o relaxamento dos laços de família. As pessoas perdem. Aí acontece uma coisa interessante, e se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Quem tem melhores informações, me eduque. O que acontece muito é que as pessoas, elas querem por demais serem amiguinhos e amiguinhas de seus filhos e esquecerem que eles são os responsáveis por isso. Veja bem, ter amizade, ter companheirismo, ter fraternidade é uma coisa. Fala, Cláudia. Para quem vai ouvir a gravação, não sei se ouviu, a Cláudia, que é psicóloga, ela está aqui comentando que muitas das vezes o pai, a mãe, o responsável, ele não assume a sua posição de mando por medo de não se sentir amado se ele cobrar no seu exercício daquilo que nós vimos, da sua responsabilidade de educar, ele se vê também frágil nessa relação e ele, porque quer ser amado, ele então abre mão do seu papel. Veja bem, quando se fala disciplinador, temos que ter em mente aquela música: disciplina é liberdade. Isso é fundamental. É. E aí, então, todas essas situações, por que elas estão acontecendo? Primeiro, sempre aconteceram. Sempre. O ponto é que agora a divulgação disso traz um desconforto. E mais, observando o progresso da legislação humana, que é algo que é estudado dentro da doutrina espírita, a gente começa a não mais achar isso como um padrão de comportamento aceitável e criam-se leis no sentido de coibir esses comportamentos. Então, quanto houver um comportamento que seja um comportamento desequilibrador das relações, haverá uma lei que oriente dizendo para que isto não seja feito. As leis têm um sentido de orientar, e esse sentido de orientação, ele surge na medida em que as pessoas estão desorientadas. É aquilo que, dentro da polícia militar, eles falam das ações desinteligentes. Houve uma ação desinteligente, e o que é uma ação desinteligente? Briga. Brigaram, a polícia vai lá e tenta estabelecer um mínimo de concórdia para que a coisa ela possa ganhar um viés um pouquinho melhor. Aí temos aqui, por que indício se pode conhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia,
não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã, caridade no sentido da benevolência, indulgência e perdão, e não a caridade da moedinha no gasofilácio, que isso é fácil, pego um dinheirinho, sobrou 10 reais, boto 5, peço para que Deus me ajude, para que eu volte com 15 para casa e depois eu coloque mais 5. Não, essa caridade amoedada é fácil. Ah, emagreci e engordei, tem roupa sobrando, vou dar roupa. Mole, basta ter roupa no armário que você dá. Sim, e aí a gente vê que essa caridade que ele fala aqui, que os bons espíritos falam, é essa caridade cristã. E aí vem, até então seria apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então ter carro elétrico, moto elétrica, carro que voa, bacana. Isso me torna melhor? Não, então não é bacana. Legal, a gente consegue hoje em dia pegar um avião, sobe um ponto mais alto da atmosfera, dá uma volta e consegue em muitíssimo menos horas chegar do outro lado do mundo. Isso é legal? Isso é tecnologia. Mas isso é moralizador? Não. Então, o que a gente tem que pensar como sociedade é o que nós, como sociedade... Ah, mas Marcelo, eu não sou o criador do carro elétrico, da moto elétrica, do avião que voa de ré. Tudo bem, mas nós somos pessoas inseridas dentro do contexto de sociedade que nós temos uma responsabilidade que vai muito além da invenção do carro elétrico. É muito mais necessário para a sociedade que a gente crie relações afetivas do que crie carros elétricos. É muito mais necessário que a gente, na nossa sociedade, valorize os aspectos básicos das relações do que a gente invista tempo e dinheiro para comprar um celular que pegue 5.525 cores e variações do branco. Para quê? A pergunta é, para quê? E quando eu fico com essa preocupação do para quê, aí nós somos forçados a pensar dentro de uma situação em que as pessoas falam, nossa, Marcelo, o teu celular é velho, né? Eu falei, mas eu sou mais velho que o meu celular. E ainda funciona, eu ainda estou bem. Ah, o celular, tudo bem. Imagina, celular tem 4 anos. Felizão, funciona, ele liga. Quem não se relaciona bem com ele sou eu. Mauro que o diga, né? Marcelo, caraca, depois de 5.000 mensagens eu vejo aqui chegou uma linha embaixo. Então, essa situação é a que a gente tem que enfrentar. Tecnologia é apenas tecnologia. E nada mais do que isso. Nada mais do que isso. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Essa frase é uma frase muito bonita. E quando a gente pensa dentro da caixinha, o que a gente imagina? Quando ouve essa frase? Eu estou pensando dentro da caixinha. O que eu penso? Todo mundo naquele mundo idílico, cuidando da criança. Ah, que legal, criança, vem cá. E pensando fora da caixinha? Uma aldeia inteira é onde acontecem todas as relações, inclusive as que frustram as crianças. E as redes sociais. E tudo que está envolvido. É algo complicado e a gente tem que ter... Existe uma questão jurídica que é um advogado, uma juíza ali, que vão poder colaborar
elaborar efetivamente para esse conceito do que é privacidade ou não, e de onde está o direito ou o dever do pai, do responsável, em quebrar essa parede para poder, com isso, garantir o dever dele de se responsabilizar por aquela criança. Fala, querido. A minha mãe é uma pessoa assim. Eu tenho um especial carinho para os meus pais. Meu pai é o cara que me faz entender melhor a figura de Jesus. E a minha mãe é a pessoa que me faz entender melhor a figura de Maria. Minha mãe sentava o chinelo na gente. Sem o menor problema. Eu era pequeno uma vez, estava do lado dela. Talvez por isso que eu gosto muito de cozinha. Não estou defendendo pancadaria nem nada. Eu estou defendendo que o fato da pessoa impor limites não é excludente do fato de amar. Porque você impor limites, ele é uma imposição necessária para que a gente não cometa mais erros. Hoje em dia não mais com chinelo, até porque a Havaiana está cara, então... Mentira, tá? Não pode bater. Fala, Raquel. E é crime. Nossa juíza está dizendo que é crime. Fala, Raquel. Fala, Raquel. Uhum. Sim. Uhum. Para evitar danos. E o dano não é apenas o dano físico. É o pior de todos, que é o dano que compromete a saúde mental. Fala, querida. Ou um idoso. É, é. Já vai dar 8 horas, então só vou ler. Como eu também não estou preocupado em acabar os slides todos, vou ler só esse trecho aqui da Joana, que fala sobre
ansiedade. Esvaziado de idealismo e comprimido no sistema em que todos fazem a mesma coisa, assumem iguais composturas, passando de uma para outra pauta de compromisso com ansiedade crescente. A preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupamento social, sem identidade nem individualidade. Tendo como modelo personalidades extravagantes que ditam modas e comportamentos exóticos, ou liderado por ídolos de violência como da astúcia dourada, o descobrimento dos limites pessoais gera inquietação e conflitos que mal disfarçam a contínua ansiedade humana. A ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento, não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Isso é Joana de Ângeles. Então, terminando, é preciso uma aldeia para educar uma criança. Suprir todas as necessidades da pessoa é um dever basilar da família e, por extensão, a toda a sociedade. Dar as condições emocionais para que as relações sejam efetivas, afetivas e promotoras de buscas de novos posicionamentos, seja pela educação formal, além de estímulos à prática esportiva, vivência cultural, autocuidado de sua saúde física e mental e ações sociais. Mas também é preciso viver com as frustrações educativas, que constrangem na medida do acerto e da reflexão que essas mesmas relações coletivas fazem acontecer. As peneiras separam segundo os interesses e a trama de quem as movimenta, e nem todas as pessoas serão aceitas, e cuidar para que isso não catapulte o adolescente a uma curva descendente sem freio é dever imediato dos pais, não passando a mão por cima ou comprando a bola para que ele e ela sejam os donos e donas do time, mas fazendo que se perceba que há outros valores diferentes que não foram observados nessas escolhas e que está tudo bem em ser diferente, que está tudo bem em não ser o ou a popular, porque somos bons em algo que a peneira deixou passar. Seja pai do seu filho antes que um traficante o adote. Sejamos responsáveis por todos os filhos antes que um influenciador digital o adote. Espero ter sido útil. Show. Amigos, excelente, Marcelo, parabéns ali pelo estudo. E acho que é um estudo que mexe aí com todos nós, né? Esse processo aí de educar. Achei muito bacana a Joana de Ângeles, né? Fazer a gente refletir um pouco também sobre essa questão do autodescobrimento. Se a gente às vezes não projeta nesse processo educacional também uma coisa que está dentro da gente. Às vezes para nós assim educar é transformar o outro, né? Mas acho que Joana ela sempre tenta trazer para a gente. E a gente? Será que educar não é uma troca?
Marcelo, professor, está com adolescente mais de 40 anos. Quanto você aprendeu com os adolescentes? É. Acho que essa é a questão para a gente, às vezes, não tentar enquadrar os outros dentro de um modelo que nós trazemos, né? Porque a sociedade está evoluindo, viu o comentário da Raquel, isso é legal. Hoje já não tem mais essas discussões, né? Então a sociedade está evoluindo e a gente não pode jogar a nossa violência, né, dentro dos outros, sob o afã, qualquer que seja o outro, sob o afã de educar. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Kardec, quando termina o Pentateuco, né, a última obra dele, ele termina com o último livro, que é a Gênese, com o último capítulo do livro, que se chama Geração Nova, dizendo então que a geração nova são aqueles que estão chegando, os habitantes do terceiro milênio. Cadê eles? Cadê eles? Se os adolescentes são esses que estão perdidos, que a gente está tentando enquadrar, cadê eles? Não estão? Não estão na nossa cara? Ou será que nós não conseguimos ver? Ou será que nós não estamos aprendendo que eles são os habitantes do terceiro milênio? Ou Kardec se enganou? Então tem alguma coisa assim, observa, né? Você comentou ali a questão do adolescente, alguns povos assim não tem. Os judeus no tempo de Jesus, né, ainda hoje, né? A maioridade é com 13 anos, né? Religiosa com 13 anos. Mas João tinha 14 anos. Ao tempo de Jesus. João. A gente cita 3 apóstolos: Pedro, Tiago e João. Observa que o pai de João, Zebedeu, Tiago, né, são irmãos, acreditou que ele, com 14 anos, era o grande João. É o grande João, esse é o João Evangelista mesmo. É o apóstolo do amor. O apóstolo que ensinou o amor para a humanidade. 14 anos. Ao tempo de Jesus. Mas Jesus teve olhos de ver isso. Talvez nós estivéssemos ainda hoje tentando enquadrar o João. João não se comporta como a gente, essa sociedade violenta. Vamos enquadrar esse garoto. Esse garoto não tem jeito. E o garoto que não tem jeito é quem nos ensina ainda hoje. Então, educar é uma coisa difícil. Por isso que eu admiro os professores, meu amigo. Parabéns. Eu admiro exatamente porque é uma missão muito difícil. E acho que assim, a coisa para a gente sempre pensar é a nossa escuta como está. A gente fala muito e ouve pouco. Esse é o alerta de Joana para a gente. A gente fala muito e ouve pouco. A gente tenta sempre, com a nossa fala, tentar mudar as pessoas, mas tudo isso é para a nossa mudança, não é para a mudança do outro, para a nossa mudança. E a gente só aprende ouvindo. Falando a gente não aprende. A gente precisa, talvez, ouvir, entrando na conversa. Por isso que eu adorei a mensagem do Marcelo, porque ele mexe com a gente, isso é uma reflexão para a gente. E assim, para a gente refletir não só no outro, mas refletir na gente. O que nós estamos fazendo, talvez, que não esteja ainda muito adequado, né? Como é que a gente reconhece? Essa é a minha grande pergunta na vida. Como é que eu vejo a geração nova? Porque todo mundo que eu converso diz que ela não tem, que não viu. Ainda não chegaram. Mas Kardec disse que já estava chegando. Se já está chegando, está aí, amigo. Se está aí na nossa casa. Por que a gente não vê? O João Evangelista está na nossa casa, amigo. Está na sociedade. Mas a gente não vê. Está na tua turma. Mas a gente não vê. Estamos doidos para a gente dar uma enquadrada nas pessoas. Né? Talvez eles que vão nos enquadrar. Então, cuidado, assim, essa interação assim, é uma coisa fantástica. Por isso que viver é tão bonito, né? Cada dia é um dia diferente, cada pessoa é uma pessoa diferente, cada filho é um filho diferente. Né? Que coisa linda. Amigos, deixa eu parar de filosofar, entrar aqui no aviso que a Márcia pediu para entrar, que é o Bazar de Páscoa, né? Bazar de Páscoa, então, dia 5 de abril, sábado,
às 10 horas e às 19 horas, né? Ou seja, vamos começar um bazar para arrecadação aí, cujas a destinação, manutenção das atividades da casa, né? 5 de abril, 9 de abril, quarta-feira, às 20 horas, e 10 de abril, às 16 horas. Ou seja, nas 5 reuniões públicas, nas 4 reuniões públicas, nós vamos fazer na semana de 5 a 10 de abril para comemorar aí a nossa Páscoa e aproveitar para fazer nossa arrecadação de Páscoa ali. Acho que é só isso, né, de aviso, né? Hoje. A não ser quem nos visita hoje. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Oi, como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Gabriela. Muito prazer, Gabriela. Prazer conhecê-la. É um prazer ter conosco aqui. Seja muito bem-vindo. Espero que tenha gostado desse estudo aí sobre adolescente, educação. Querendo também alguma informação da casa, assim, sempre um prazer aí ouvir. Tá bom? Também, você, como é seu nome? Érica. Como vai, Érica? Tudo bem? Seja também muito bem-vinda aí, tá? E você, como é seu nome? Rafael, como vai, Rafael? Tranquilo? Essa é a Gabriela. Ok, amigos, vamos então nos preparar aí para fazer nossa prece e passar o trabalho de passe, lembrando que o passe não é obrigatório, aqueles que desejarem tomar o passe, aguardem então que nós chamaremos, né? Leonora, quer fazer a nossa prece de agradecimento, Leonora? Eu sei que você adora, exatamente por isso que eu te chamo tanto. E você me adora, exatamente por causa disso. Pai amado, mestre querido, amigos espirituais, gratidão pela oportunidade de estudo. Dá-nos lucidez, inteligência emocional para conduzirmos o dia a dia da nossa sociedade, para participarmos efetivamente da construção e da evolução dos espíritos que nos cercam, assim como também da nossa evolução pessoal. Traz-nos ao homem novo para que sejamos melhores a cada dia, com a certeza do amor incondicional. Que assim seja.